No Evangelho da Graça de hoje, nós vamos continuar vendo sobre Nicodemos, esse personagem tão interessante das Escrituras, com quem podemos nos identificar muito. No Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, Jesus respondeu, a partir do versículo 5, Jesus respondeu a Nicodemos, que havia perguntado: pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode voltar ao ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Um texto interessantíssimo das Escrituras, e aqui Jesus continua a conversar com aquele representante ali dos fariseus que chegou dizendo: sabemos que tu és mestre em Israel, usando o plural, reconhecendo que as coisas que Jesus fazia só podia procederem, né, assim, de Deus. E ele diz: olha, sabemos que você é mestre em Israel. Inclusive chama Jesus de Rabi. Jesus diz para ele, de uma maneira assim, bem enfática, de que quem não nasce de novo, quem não nasce da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino de Deus, ou pode ver o reino de Deus, de modo que Nicodemos não era apto, segundo Jesus, para poder dizer se ele vinha de Deus ou não. Preste atenção no que Jesus diz. Ele diz assim: se alguém não nascer, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos faz aquela pergunta e Jesus vem dizer para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é que não existe um novo nascimento que parta apenas das convicções que eu posso ter com os meus sentidos aqui nesse mundo. Por exemplo, ele estava dizendo que Jesus veio de Deus porque Jesus estava realizando milagres e eles estavam podendo ver, ouvir sobre esses milagres, podiam também ouvir as palavras de Jesus. No entanto, não havia o elemento essencial para o qual a porta do novo nascimento se abre, que é o elemento da fé. A Bíblia nos diz claramente que essa é a chave que abre a porta dessa perspectiva espiritual do novo nascimento. A Bíblia diz que é pela graça, ou seja, um favor imerecido, que nós somos salvos mediante a fé. E aí Jesus diz: quem é da carne, quem é nascido da carne é carne. Quem pensa nas categorias da carne, quando ele está se referindo à carne, ele está dizendo exatamente dessa horizontalidade, dessa perspectiva horizontal da vida terrena, que era o que interessava e agradava muito aos fariseus. Porque ser um religioso em um ambiente onde a religião é extremamente exaltada, a religião ela tinha um destaque e uma relevância muito grande, era muito confortável. Da mesma forma que ser cristão, por exemplo, dentro de uma igreja, né? Cristão, e quando eu digo aqui cristão, estou me referindo a ser uma pessoa com a dinâmica da religiosidade dentro da sua própria religião, é muito confortável.
E Jesus está dizendo, quem é nascido da carne é carne, mas agora quem é nascido do Espírito é Espírito. E esse nascimento do Espírito, Jesus, cujo qual ele diz para Nicodemos, você precisa experimentar. Importa que você nasça de novo, Nicodemos. Se você quer realmente me ver como mestre, é necessário que você nasça de novo. Jesus descreve esse nascimento da seguinte forma: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, hoje nós temos instrumentos aí para apontarem a direção do vento, mas de onde vem? Para onde vai? Nós ouvimos a sua voz, sim, quando ele passa soprando ali por entre as árvores, e a gente consegue muitas vezes ouvir aquele barulho que o vento faz enquanto sopra. E Jesus compara esse nascimento exatamente isso. O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vai, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo é, o que determina o novo nascimento não é o seu grau de religiosidade. Como eu disse no último vídeo, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa. Você pode ser uma pessoa que não conheça outro contexto senão a religião. Você nasceu na religião, foi criado dentro dos moldes e tem uma dinâmica de vida totalmente religiosa, e mesmo assim você pode viver uma vida inteira na religião sem conhecer verdadeiramente a Jesus, porque esse novo nascimento, Jesus descreve que ele é como o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido de Deus. Não tem a ver com o grau de experiência na vida religiosa, tem a ver com a vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus manifestar a sua graça. Jesus, certa vez, louvou ao Senhor, e porque Deus havia escondido essas coisas dos sábios instruídos e revelado aos pequeninos. E ele disse, sim, Senhor, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Isso é o novo nascimento. É Jesus se apresentando ao homem e o homem podendo vê-lo, não nas categorias terrenas, horizontais, não Jesus como um grande professor, não Jesus como um grande homem, não Jesus como um revolucionário, mas vendo Jesus como Deus, como alguém que vai além da matéria, apesar de por amor ter se tornado matéria por nós. E aqui o texto nos diz que Nicodemos, ele pergunta para Jesus, como pode suceder isto? Porque Nicodemos não acreditava nessa baboseira que Jesus estava dizendo, né? Afinal de contas, o que a religião e o que ele defendia, acreditava, é que um filho de Deus era feito com dedicação e com esforço e pelo seu próprio mérito. Daqui a pouco, daqui a uns vídeos, nós vamos começar a ver isso de uma maneira muito clara, que toda essa imagem que a religiosidade pode produzir, ela é vazia de valor. Ela é apenas uma maquiagem que esconde a verdadeira face que há por trás, o verdadeiro pecado que habita o coração de todo homem. E Jesus diz para ele, Nicodemos, tu és mestre em Israel, você é o rabi, você chegou me chamando de rabi, mas você é que é o rabi desse povo que se chama povo de Deus, e você não está compreendendo o que eu estou te dizendo? E olha que interessante, lembra que Nicodemos começou no plural lá, dizendo, sabemos que tu és mestre em Israel. Agora Jesus usa o plural. Jesus diz aqui no versículo 11, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Poxa, por que Jesus usa o plural?
Nicodemos foi ali para poder dizer assim, olha, Jesus seria uma grande aquisição para o nosso grupo. Fala muito bem, precisa mudar alguns comportamentos que não estão de acordo com a lei, mas fala muito bem, é ouvido pelo povo, tem o prestígio de João Batista, seria muito interessante para agregar o nosso grupo, faz milagres, vamos lá, porque ele está sozinho. E procurou Jesus à noite a fim de fazer uma parceria. E agora Jesus vem mostrar para Nicodemos que ele não está sozinho, ele usa o plural. Ele diz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. De qual testemunho Jesus está dizendo e por que ele usa o plural? Porque o Pai, o Filho e o Espírito estão juntos nessa missão. Eu lembro certa vez que alguém me disse assim, Wellington, você não acha que o Deus Pai e o Deus Espírito Santo ficam com ciúmes? Porque, afinal de contas, a gente só ora em nome de Jesus. Eu achei aquela pergunta interessante. E respondi para a pessoa o que eu realmente acredito e o que a palavra de Deus realmente nos mostra. Que tudo isso é um ciclo, é uma revelação do amor do Deus Trino por nós. A gente vai ver, inclusive no próprio capítulo 3, essa declaração. Mas o Deus Pai nos amou de tal forma. A Bíblia diz que Ele nos amou assim antes da fundação do mundo. Ele nos amou de tal forma que Ele prometeu a si mesmo formar uma humanidade. E por amar o Filho, Ele disse, essa humanidade vai parecer com você. E decidiu amar essa humanidade sem limites. Como se Ele dissesse, olha, eu criarei uma humanidade, os homens irão ser imperfeitos, mas eu, na minha perfeição, os amarei até o fim. E Jesus, é como se Jesus dissesse, eu também amarei essa humanidade e me entregarei por ela, a todo custo, para que ela conheça ao Senhor, que é o Pai. E é como se o Espírito dissesse, eu irei conduzir todos esses que se quebrantam até o Senhor. Então veja, o Deus Pai nos ama, nos escolheu, Jesus nos ama e se deu por nós, o Espírito nos ama e nos conduz ao conhecimento de Cristo, e tudo isso glorifica o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, quando Jesus diz aqui, olha, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, ele está simplesmente afirmando que o testemunho que ele traz é do céu. Porque ele diz, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Nicodemos foi ali para dizer, olha, sabemos que você vem da parte de Deus. Jesus não aceita testemunho de homens e nem precisa desse testemunho. Não precisa. Ele não precisa da validação humana. Se engana quem acha que Jesus precisa da aprovação da igreja, da validação de qualquer pessoa que se coloque como representante de Deus sobre a terra. Isso é uma mentira. Está em desacordo com a revelação do que a palavra de Deus nos diz. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é todo poderoso. E ele fala com a autoridade do que viu, porque ele veio do céu, trouxe verdades do céu e nos testifica a respeito do céu. Contudo, nós não aceitamos o testemunho de Jesus, porque o céu é um objetivo espiritual e que pode ser contemplado pela fé. Só pode entender quem é nascido do Espírito, porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Não dá para entender isso aqui nas categorias humanas. Tentar entender isso sendo carne é impossível, porque o que é nascido da carne é carne. Nós vamos parar por aqui. O meu desejo é que você continue nos acompanhando e sendo edificado por esse contexto tão interessante e tão relevante das Escrituras. Que Deus te abençoe.